prática. A gente não pode confundir a comida que enche com a comida que nutre. Você comer um pirão de farinha meio-dia, um prato bom, farinha com água, né? Nossa geração não passou por isso, não. Mas a geração dos nossos pais, você que ainda tem pais vivos, aí pergunta a eles o que é pirão d'água, que eles vão contar para vocês. Por muitas vezes isso foi o alimento de muita gente, da geração dos nossos avós, dos nossos pais, que melava farinha com sal, passava na água, fazia escaldado de água quente com sal. É uma comida que enche, mas não nutre. Mas servia ao propósito da fome. Servia ao propósito da fome. Eu vi esses dias atrás um documentário de uma tribo africana que eles faziam um bolo de barro quando não tinha mais nada. E comia. Assava e comia. Pegava um pouquinho de farinha que tinha, misturava com barro e comia. Fazia biscoito de barro. E ao propósito de encher, enche, mas não nutre. Pelo contrário, é uma comida que acrescenta doença. Falamos muito aqui na segunda-feira, na aula de homilética, aqui sobre isso. Cuidado com a alimentação da igreja, com o que a igreja tem comido, com o que muitos têm comido. E o cuidado que a gente tem, mesmo sabendo do nível de mensagens que temos ouvido aqui, do nível dos nossos obreiros, que para a glória de Deus são todos muito bem preparados, ministram a palavra de Deus com maestria aqui nessa casa. E ainda assim a gente tem o cuidado de tentar dar um prazozinho para poder a turma se preparar, se equipar a fim de trazer um alimento mais sólido. Porque a gente não quer que a igreja apenas fique de barriga cheia, mas que ela seja nutrida. E que essa seja uma preocupação que Deus faça estender por todas as denominações. Eu oro para que chegue um tempo que todas as igrejas recebam alimentos de qualidade. Eu aprendo muito com Eliseu quando ele fala de fazer aquele guisado para os filhos dos profetas. E um corre na frente e diz, não, deixa que eu preparo, meu pai. E ele se antecipa e ele sai jogando um monte de coisa na panela e no final ele joga uma erva venenosa junto. Ele tinha uma pressa em preparar um alimento, mas ele tinha um desconhecimento total das ervas que ele estava usando. E esse é um perigo, porque quando a gente fala daquilo que a gente ainda não entendeu, a gente espalha ignorância e a gente multiplica ignorantes. Todas as vezes que falamos de algo que ainda não dominamos, a gente espalha ignorância e multiplica ignorantes. E é por isso que precisamos trabalhar. Valorize essa casa. Valorize essa obra. Cada culto que você chega aqui de terça, de quinta, de domingo, e a gente senta aqui, independentemente de quem está na escala, não há um culto que a gente não sai daqui nutrido. Deus tem nos dado o prazer de ter uma equipe que a gente possa sentar aqui qualquer dia e saber que vamos ser nutridos, que vamos ser alimentados. E às vezes até os irmãos que não têm nem o hábito de pregar, mas de vez em quando a gente coloca um no forno ali para poder fazer aquele teste santo e a gente senta e ouve uma palavra sólida, uma palavra embasada, uma palavra boa. Mesmo que ainda em fase de capacitação, de treinamento, mas a gente recebe uma palavra que a gente tem como usar ela. E, gente, a gente está ministrando desde 2016. Curso para obreiros, curso teológico. Já passaram, acho que se somar as desistências, mais de 1.000 obreiros pelo seminário teológico. Palavra verdadeira. E os testemunhos que a gente ouve, os testemunhos, são terríveis.
Pessoas que chegam aqui e eles se assombram, e eu estou falando de presbíteros, de pastores, que se assombram com conhecimentos mínimos e falam, uau, eu nunca quis adivinhar que isso está na Bíblia. E a gente diz, o que tu prega? O que tu ensina? O que é ensinado na tua igreja? Porque isso aqui é o discipulado. Eu não falo daquele extra, que eu sei que o curso teológico traz muita pérola boa, mas às vezes aquela base simples e se torna uma novidade para homens que estão pregando há anos. Eu lembro de uma frase que eu ouvi de um pastor, presidente de um grande ministério uma vez, e depois de ministrar em uma festa, levado por um pastor da igreja dele, e ele era o pastor presidente, estava lá visitando, e ele falou comigo depois do culto, eu nunca ouvi uma palavra como essa. Em 40 anos de ministério, eu nunca ouvi uma mensagem como essa. Seria algo para me soberbecer e dizer, uau, o homem tem 40 anos de pastor e nunca ouviu uma mensagem como a que eu preguei, mas não foi alvo de alegria, foi alvo de tristeza. Porque eu conhecia o ministério que eu estava indo ministrar, que eu estava indo pregar aquele dia. Eu sabia que, de fato, não era que eu tinha pregado o máximo, é que, de fato, ali não tinha palavra nenhuma. Não tinha base nenhuma. E a igreja estava desestruturada. Era a igreja do muito manto, muita alegria, muita unção até. Muita meninice também. Mas sem estrutura, sem base, sem critérios mínimos de alimento. E nós precisamos nos alegrar, ser grato a Deus. Você já orou por essa casa? Já agradeceu a Deus? Deus, obrigado porque eu congrego numa casa que tem palavra. Às vezes, eu tenho falado muito isso aqui, às vezes a gente está tão acostumado a chegar aqui e receber, ver um louvor de qualidade, receber uma palavra de qualidade, como eu disse, independentemente de quem estiver ministrando aqui na frente, que a gente nem se dá conta do quanto tanta gente desejaria isso. De quantas pessoas que às vezes terminam o culto deles de domingo, e eu estou falando de gente de outras cidades, de outros estados, que a gente sabe que faz isso e chega em casa e vai assistir o nosso culto. E às vezes manda mensagem dizendo, eu queria que tivesse uma palavra verdadeira na minha igreja, na minha cidade. Eu assisto o culto de vocês para receber a palavra que vocês liberam aí. E assisto nossas mensagens, a de vocês, que estão se alimentando daqui. E às vezes a gente está aqui e nem se dá conta do que a gente está recebendo a cada culto. Porque para a gente ficou normal. Imagine o filho de um dono de uma grande rede de restaurante, que pode comer rodízio todo dia, lasanha todo dia, filé mignon todo dia. Para ele isso é normal. A gente vai lá no restaurante no domingo, no feriado, ou no nosso caso que já vai com uns anos, né? Precisando, né? Dar um rodízio. Bora lá, hora dessa. Fica à vontade para Deus te usar. De vez em quando a gente chega atrasado demais em casa de algum evento, só atravessa a rua ali, comendo do outro lado da rua. Para quem mora mais longe, é uma novidade. Para a gente que mora em frente, aquele ficou normal. Você entende? Que tem gente que vai lá e diz, uau, hoje eu vou comer no restaurante. Só que é nossos vizinhos, um restaurante muito simples, tem lá na esquina. Então, pra gente, é tipo assim, chegamos do mergulhar 2 horas da tarde, vai ter que comer aí hoje. Atravessa a rua e compra. A gente não tem novidade. Por quê? Porque temos aquilo à disposição o tempo todo. Ainda que não tem dinheiro para ir o tempo todo, mas toda hora tá vendo aquilo lá. Então é a mesma coisa com o parente, o vizinho do outro restaurante que você olha e diz, uau, aquele é chique. Aquele eu vou no aniversário de casamento. Alguém está chamando a comida de ruim. Alguém está dizendo, eu estou enjoado dessa comida. Porque ficou normal para eles. E a gente precisa se familiarizar com a unção, se familiarizar com a palavra. Sim, mas você não pode deixar que a palavra fique normal para você. Era só para sua introdução, o esboço está aqui para poder pregar. Outro dia de pregação, não. É o mesmo que eu ia pregar domingo e troquei também. Vai ter o dia dele, calma. A gente precisa estar familiarizado com a unção. O lugar secreto precisa ser um lugar familiar para a gente. O culto precisa ser um lugar familiar para a gente. Mas a gente nunca pode se acostumar.
Porque no dia que a unção não te surpreender mais, você vai deixar de agradecer por coisas simples. É como aquele emprego que a gente ganha e, meu Deus, que gratidão, meu Deus. Com o tempo, aquilo se torna um fardo, um peso, e você quer se livrar daquilo. Por quê? Porque acostumou e se tornou negativo. Se tornou negativo. E a gente precisa ter cuidado, porque às vezes coisas ruins se tornam normais pela convivência. E coisas boas se tornam normais de um modo negativo pela convivência. Às vezes você está com um colega de trabalho lá que xinga muito palavrão e aquilo te incomodou 15 dias, te incomodou um mês, te incomodou um mês e meio, só que agora você acostumou. E sem perceber, às vezes você não só tolera, mas corrobora com o palavrão dele, com a piada dele, porque você se adaptou. A gente tem um potencial incrível de se adaptar. O ser humano, ele é o animal com o melhor nível de adaptação em toda a natureza. Porque a gente é racional. E a gente tem um poder de adaptação incrível. A gente consegue se adaptar em qualquer ambiente. Nosso cérebro é incrível a capacidade de adaptação que a gente tem. A gente está acostumado na nossa casa, tem uma televisão, tem um sofá. Mas se você fosse para um ambiente completamente ríspido e inóspito, que não tem nada lá, você estranharia muito no começo. Mas acredite, depois de um tempo você acostuma sem o celular, sem a TV, sem o rádio. Você se acostumar e aquele ia ser o seu normal. Você ia tratar como normal. Você ia se adaptar ao ponto de, se um dia sair de lá, sentir saudade. E vice-versa. A gente se adapta. A gente é igual o sapo colocado dentro de panela. Ele tem uma capacidade incrível de adaptar o seu corpo. Ele vai gastando a sua energia para poder se adaptar, gastando a sua energia para se adaptar. Quando finalmente ele se dá conta que ele está ali para morrer, ele não tem mais energia para sair. O caranguejo faz a mesma coisa. Ele vai se adaptando, se adaptando, se adaptando. Quando ele se dá conta que ele foi colocado ali para morrer, que a água ferveu e que agora ele tem que pular fora, ele não tem mais força. Porque ele foi usando toda a sua energia para se adaptar à medida que a água aquecia, ele resfriava seu corpo, a água aquecia, ele resfriava seu corpo. E chega uma hora que ele não tem mais força. Então ele morre. A gente consegue se adaptar com o bom e com o ruim. A gente consegue se adaptar com um ambiente muito ruim com um ambiente muito bom. E quando isso se torna normal, de um modo negativo, você para de celebrar. Então você já não agradece mais a Deus. Quando eu falo você, é nós, é a gente. A gente para de agradecer. A gente para de celebrar. A gente para de começar a se espantar com aquilo que a gente está vendo, porque da primeira vez era uau, só que agora é o normal. E aí a gente para de celebrar, e quando você para de celebrar, você para de agradecer, você para de achar aquilo fantástico, e chega uma hora que aquilo nem te serve mais. O maior risco que a gente corre, eu ouvi isso de Augusto Cury, considerado um gênio da atualidade. Presidente, não sei se ainda é da Sociedade de Inteligência Brasileira. Ele fala assim, o maior nível de burrice que o ser humano pode chegar. Algo que ele não usa burrice, ele fala de uma palavra mais daquelas que a gente não decora. É quando ele perde a capacidade de celebrar o simples. É o nível mais perigoso que a gente pode chegar. É quando você perde a capacidade de celebrar o simples. Só observe que o esforço que Jesus faz para nos trazer de volta ao simples, ele diz, olha para os pássaros, olha para as flores. Jesus, quando ele queria tratar a ansiedade capitalista dos israelitas, e olha que não era metade do que a gente vive hoje, ele convida eles de volta à simplicidade. Olha aí os lírios do campo, como Deus os veste. Eu digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Olha os pássaros que não semeiam nem colhem, mas Deus os alimenta todos os dias. Ele está dizendo, volta a admirar o simples. Volta a olhar para um pássaro e ver Deus.
Volta a olhar para o balançar de uma árvore e ver Deus. Volta a olhar para coisas simples e ver Deus. Porque Deus está se comunicando conosco o tempo todo, mas a gente corre o risco de se acostumar até com a voz de Deus de um modo negativo. De Deus tentar falar com você e você dizer, agora não, moça, eu estou ocupado. De Deus tentar chamar a tua atenção e você está tão acostumado de um modo negativo, porque existe um costume bom. Estou falando acostumado de um modo negativo. E você dizer, não, Deus, agora não. Eu tenho outras coisas para fazer agora. Daqui a pouco eu oro. Daqui a pouco eu leio a Bíblia. Daqui a pouco eu paro para ouvir tua voz. Nós precisamos buscar a presença. Nos alimentar da presença. Mas sermos insaciáveis quanto à presença. Eu oro por uma fome, não por falta de comida, mas por uma fome que surja dentro de nós como um fogo, que torna insaciável o nosso ser. E por mais que você receba, você vai querer mais e mais e mais e mais e mais e mais de Deus. E quanto mais você come, mais você vai querer mais. Nós precisamos ter essa fome dentro de nós, de querer mais e mais e mais de Deus. Sermos insaciáveis dele. Você já viu alguém que passou muita necessidade na infância? Então essa pessoa quando come em casa, ela não tem fome. Não é proposital. A fome some. Mas quando ela vai num restaurante ou na casa dos outros, ela arruma uma fome de leão. Não é falta de educação. É o subconsciente, é o cérebro que faz isso. Por que a fome some em casa? Porque sem perceber, essa pessoa está tentando poupar comida. Porque talvez há 20, 30 anos atrás faltava muita comida em casa, então agora o teu cérebro dentro de casa perde a fome para tentar guardar comida no estoque. Mas ao inverso disso, quando você vai em um ambiente que tem muita comida, o teu cérebro tenta guardar comida na barriga. E ele te dá uma fome insaciável. Então você come, come, come e não enche. E você diz, meu Deus, por que eu estou comendo esse tanto em casa? Eu não como assim. O teu cérebro ainda não sabe que Deus já te prosperou. Então em casa ele tenta poupar a comida no armário, mas no restaurante ele tenta poupar a comida dentro da barriga. E te transforma num camelo para armazenar comida na barriga. E às vezes você precisa olhar no espelho, no fundo do olho, e avisar teu cérebro que não está faltando mais. Que ele pode ter fome em casa, porque vai ter no outro dia, e que ele não precisa te levar à vergonha no ambiente público. Porque quando chegar em casa vai ter, então não tem necessidade de armazenar comida dentro do corpo. Mas às vezes nós precisamos, diante de tanto tempo que vivemos sem a presença, seja porque estava no mundo, ou mesmo dentro da igreja, sem viver a plenitude. A gente precisa dessa fome de armazenamento no âmbito espiritual. De querer comer como que fosse para armazenar. De querer comer como se fosse para a última mensagem pregada naquela noite. Porque pode ser a última. Eu lembro de uma irmã que congregou conosco muitos anos. Muitos irmãos aqui conhecem. Muitos anos. Algumas filhinhas, né? E ela perdeu uma filha. Depois, na sequência, pela mesma doença, né? Perdeu um segundo filho. E dada a pressão psicológica das perdas, ela teve um derrame e hoje se encontra em um estado que ela não fala, ela não anda, ela não se mexe. Ela nunca soube qual que aquele culto que ela foi estava sendo o último dela. Porque a família levou para longe, nunca mais levou na igreja. E pelo contrário, é o desgosto do esposo que a própria família fez um divórcio forçado por ordem judicial para poder levá-la embora. Hoje, enquanto ela está lá deitada na cama, a família leva a gente para poder fazer rituais em volta dela de matrizes africanas. Alguém que serviu a Deus a vida toda. Mas não pode falar nem para se defender. Nem para dizer que não quer aquilo.
Ela não sabia qual era o último culto. Mas para ela, algum culto daquele que não damos conta era o último culto, era a última mensagem. Eu oro não só para que Deus a cure por completo, mas para que nenhum de nós mais passe por isso. Nós não sabemos qual pode ser o nosso último culto, seja porque vamos partir ou por alguma infelicidade da vida. Então, quando você chegar aqui, meu irmão, come como nunca antes. Aqui pode. Aqui você não vai fazer vergonha se tentar armazenar comida na barriga. Aqui você pode comer à vontade. Então, quando chegar aqui, coma como nunca antes. Se você está num culto onde palavras proféticas estão sendo liberadas, por favor, pegue isso. Não ache normal, como eu falei aqui no domingo, você entrar aqui com uma doença, alguém está ministrando cura e você tratar aquilo com normalidade. Não, Deus pode ter dado aquela palavra ao pregador exatamente para te curar naquele culto. E você está ali e não está se dando conta para tomar posse do que Deus está liberando para você. Você entra aqui, às vezes, cheio de dívidas, com problemas financeiros, e justamente naquele culto Deus usa o pregador, seja o tema da mensagem, ou às vezes uma palavra no meio da mensagem, para liberar uma palavra profética de prosperidade, e você achar aquilo normal. Não, Deus pode estar trazendo algo para você. Jesus disse da mulher samaritana, era necessário Jesus passar por Sicar. Eu tenho um doutorado em teologia, estudei 10 anos de seminário para poder dizer, não tinha necessidade de Jesus passar por Sicar. Geograficamente não tinha. Estude toda a geografia bíblica e você não vai achar uma prova geográfica que coloque Jesus carecendo passar por Samaria. Mas a Bíblia diz que Jesus foi por lá porque era necessário para mudar a vida de uma mulher, ao ponto dela ganhar toda uma cidade. Tinha multidões querendo ouvi-lo, mas naquele dia ele queria mudar a vida dela. Jesus deixa uma multidão que o seguiu por 3 dias, recebendo a palavra, se alimentando faminta da palavra. Ele entra num barco e atravessa uma viagem que dura a noite toda, no lago de Genezaré, para chegar em Gadara e mudar a vida de um homem. Jesus não ficou mais do que alguns minutos em Gadara e foi embora. Ele deixou milhares de pessoas para trás para mudar a vida de um homem. Então não ache que é uma soberba do seu coração quando você achar que no meio de uma multidão, aquele dia a mensagem é só para você. Se você recebe ela no seu coração, é para você aquela mensagem. Ah, pastor, tinha 10 mil pessoas, nessa semana vai ter marcha para Jesus. Ano passado eles calcularam uns 20 mil pessoas. Esse ano está arriscado, tem muito mais. Tem caravana vindo de tudo quanto é canto. Se for uma palavra liberada no meio da multidão, não é porque eu estou na praça, que é show, não, meu irmão. Se alguém liberar uma palavra, não tenha medo de dizer, é para mim, Jesus, eu tomo posse. E eu creio que Deus pode falar conosco no meio de uma multidão de 100 mil, de 1 milhão, e Ele querer falar com você. Pastor, e os outros vão receber a parte deles também, não se preocupa. Eu brinco que a mensagem é como se fosse, apesar de brincar, mas é uma brincadeira séria, uma bandeja com muitos pãezinhos, e cada um tem uma fórmula específica para cada pessoa, e parece que enquanto a gente prega, os anjos caminham no meio da igreja, vai distribuindo para cada um a sua parte. Quantas vezes ouvimos uma mensagem que ela é sobre um assunto completamente alheio? Aí, de repente, naquela mensagem que não tem nada a ver com aquele assunto, o pregador solta 3 minutos, uma palavra completamente diferente e volta. O que nós aprendemos da hermenêutica bíblica? Que todo texto precisa ser validado pelo seu contexto. Agora, nós também aprendemos que quando um versículo aparece solto dentro de um texto, e por mais que você busque, você não encontra o contexto do texto, ali você tem uma palavra profética. Porque vai ter versículos que ele aparecem soltos no meio de textos, que você vai olhar, vai buscar, vai procurar, e não tem contexto para ele, não tem porquê dele estar ali. É uma história e do nada tem um versículo.
no meio de um texto histórico, e você diz, meu Deus, mas não é contexto para esse texto. Então aprendemos na hermenêutica bíblica, você acabou de achar um versículo profético. Porque ele está desprovido de contexto, devidamente desprovido, que pode ser provado assim. Então mesmo tem que acontecer no meio de uma mensagem. Se eu estou no meio de uma mensagem sobre um assunto lá sobre a vida do José, e do nada o pregador solta uma palavra que você diz, não bate com o restante da mensagem, aquilo é uma palavra profética que Deus soltou para alguém ali, você precisa tomar posse, aquilo tem a ver com você. Porque às vezes não vai ser a mensagem de 1 hora que vai falar com você, vai ser 1 minuto dela. Eu não sei vocês, eu já vivi isso muitas vezes. De ouvir uma mensagem de 1 hora, mas o que mudou a minha vida foi 1 minuto, que alguém soltou algo no meio da mensagem. Eu disse, uau, aquilo ali, era aquilo ali que eu precisava ouvir. Então já não era a mensagem de 1 hora, agora foi aquela parte. E o que aconteceu ali é que aquela parte era para mim. Por isso ela me tocou de um modo diferente, por isso ela chegou de um modo diferente. Precisamos estar atentos dentro da igreja. Aqui é um ambiente profético. E o Davi já nos ensinou muitas vezes aqui que no ambiente profético palavras viram decretos. Mas isso só acontece quando você toma posse. Isso só acontece quando você recebe. Palavras liberadas, se não houver quem pegue elas não mudam a vida de ninguém. A Bíblia está aqui, a Bíblia é a maior revelação que existe. Mas o fato de você ter uma Bíblia em casa não muda a tua vida, exceto que você a leia e você a come, você a queira. Porque a palavra está lá, mas você precisa desejá-la. Você precisa tomar posse, você precisa querê-la. Ela precisa fazer sentido para a sua vida. A palavra precisa fazer um sentido para você. Você precisa olhar para ela e dizer, é isso aqui, Deus. Eu quero isso aqui, eu tomo posse disso aqui. Ou por mais poderosa que ela seja, ela não vai mudar a sua vida. Olha os rios de Deus lá em Ezequiel 47. A Bíblia diz que o rio de Deus, ele passava e ele sarava tudo por onde passava, ele transformava tudo por onde passava, ele mudava tudo por onde passava. No versículo 11 diz, mas ficaram um charco e um lodo que não foram transformados. Como que o rio pode sarar tudo, curar tudo? Onde ele passava, a Bíblia diz que nascia árvores em volta, peixes fluíam, os pescadores vinham e pescavam. Mas de repente, quando chega no final, a Bíblia diz, lá no caminho ficou um charco e um lodo que não foram curados. E o rio passou por ele também. Por que Deus está colocando isso no meio de uma profecia? Porque Ele quer que a gente atente. Que não tem a ver só com o poder do rio. Você tem que querer também. Aí qual é a sentença que é dada ao charco e ao lodo? Porque todo charco que eu conheço, todo mundo conhece, a maioria é água doce. Mas diz, eles foram deixados para o sal. Porque no final daquele rio, o rio chega em um mar morto, e o mar morto é conhecido pelo seu excesso de sal. Onde nada vive, ele tem esse nome porque nada sobrevive ali. E a Bíblia diz, o mar morto foi curado no final. O rio chega no final e cura o mar morto. Mas o charco e o lodo foi deixado para o sal. Ou seja, aquilo que eles rejeitaram, quem foi curado, o problema do que foi curado foi para ele. É uma sentença semelhante a de Naamã, que a lepra vai para Geazi. Eles são deixados para o sal. O rio passou por eles. O rio encostou neles. O rio atravessou eles. Mas eles não se abriram para a cura. Então não basta eu estar no ambiente profético se eu não estiver aberto à palavra que está sendo liberada. Não basta eu estar no ambiente onde a palavra está sendo ministrada com eloquência, com sabedoria, com base bíblica, se eu não estou aberto a receber a palavra que está sendo liberada. Ela não vai transformar, ela não vai curar, ela não vai abrir portas. Se você não tomar posse dessa palavra, se você não se abre a essa palavra, ela não pode gerar mudança em você. Se você não está aberto à palavra que está sendo liberada, ela não vai transformar a sua vida. Mas quando eu entendo o poder que a palavra tem, quando eu entendo o poder que a ministração tem, eu digo, Deus, eu quero fazer parte disso. Minha oração nesses dias é para que Deus não me deixe de fora de nada do que Ele está fazendo na nossa geração. Porque coisa triste é você perceber que o tempo passou e todos receberam, menos você. Coisa triste é você perceber que houve um mover de Deus ali e muitas pessoas foram abençoadas, mas você não recebeu porque estava dormindo num ambiente que era um ambiente de bênção.
estava desatento ao momento em que Deus estava fazendo. Então não se distraia quando você estiver no culto. Não se distraia quando a palavra estiver sendo ministrada. Seja ela no momento da mensagem, seja ela no intervalo dos louvores, ou seja ela na letra dos próprios louvores. A gente sai de casa cansado, como eu sei que a maioria aqui está. A gente chega aqui moído do trabalho. E a gente senta aqui e a gente desperdiça o tempo. E a gente precisa se perguntar o que nos move de casa para cá. O que nos faz sair de casa e vir à igreja? Qual a razão que você vem aqui? Se não for para adorar a Deus enquanto estamos louvando e para receber o que Deus vai ministrar através da palavra, qual é a razão de nós sairmos de casa cansados e virmos para a igreja? Por que não ficamos em casa então e assistimos a televisão enquanto deitamos no sofá? O porquê de sair de casa e vir até aqui se não for para tomar posse, receber bênçãos, adorar ao Senhor de todo o nosso coração? O que me move a este lugar se eu não estou disposto a adorar? O que me move a estar aqui no momento do louvor se eu não estou disposto a participar do louvor? O que me move a estar aqui na hora da palavra se eu não vou receber a palavra? Jesus fala sobre duas cidades de Israel, dizendo: ai de ti, Corazim, e ai de ti, Betsaida. Porque se em Sodoma e Gomorra tivessem sido feitos os milagres que em ti se fizeram, eles teriam se convertido. Aí ele vem e dá uma sentença, diz: por isso no dia do juízo terei eu mais compaixão dos de Sodoma e Gomorra do que de vocês. Porque vocês estiveram no ambiente do milagre. Vocês estiveram no ambiente da profecia. Vocês estiveram no ambiente que estava acontecendo e não tomaram posse, não se atentaram para o que estava acontecendo ali. As maiores revelações de Jesus sobre si mesmo, ele deu para estrangeiros. Ele deu para pessoas que não eram israelitas. A mulher samaritana é a primeira pessoa para quem Jesus se revela de fato Messias. Até então ele estava falando de parábolas. Ele não falava abertamente. Mas ela é a primeira pessoa para quem ele de fato se revela. Ele diz: eu sou esse que fala contigo. Porque enquanto todos os discípulos, eu não estou falando nem dos fariseus, eu estou falando dos discípulos, aguardavam o Messias que ia vencer Roma, aquela mulher, apesar de todos os seus pecados, ela tinha uma expectativa diferente. Ela diz: quando o Messias vier, ele vai me ensinar a adorar corretamente. Quando o Messias vier, ele vai me ensinar como fazer uma verdadeira adoração. Jesus diz para ela: o Pai está procurando verdadeiros adoradores. Mas ela era cheia de pecado, cheia de problema, cheia de erro. Mas ela tinha uma expectativa: quando eu encontrar com o Messias, eu vou adorar do jeito certo. Quando eu encontrar com o Messias, eu vou perguntar para ele como eu devo adorá-lo. E então eu vou prestar uma verdadeira adoração. O que eu aprendo com essa mulher? Que para Jesus a gente não dá o que a gente quer, irmãos. A gente pergunta para ele o que ele quer receber. Para Jesus a gente não dá o que a gente quer dar. A gente pergunta para ele o que ele quer receber. Essa é a diferença da oferta e da renúncia. Porque quando eu dou, eu escolho o que eu dou. Mas quando eu deixo ele tirar, isso sai do meu controle. Quando eu estou dando a ele alguma coisa, eu escolho o que eu quero dar. E eu escolho o que eu não quero dar. Mas quando eu deixo ele tirar, e a gente ora dizendo: Deus, arranca de mim tudo que está te desagradando, aí agora já não é mais a tua escolha. Ele tira o que ele quer. E ele vai tirar coisas que você não queria que tirasse. Ele vai arrancar coisas que você não queria que tirasse. É diferente de obediência e honra. Na obediência eu abandono as coisas permitidas, as coisas proibidas. Mas na honra não. Eu estou disposto a abandonar coisas que são permitidas. Quando eu obedeço, eu abandono tudo que é proibido. Mas quando eu honro, eu abandono coisas que são permitidas, que não é proibido. Mas por que eu estou abandonando? Porque eu quero honrá-lo. É por isso que a Bíblia não te manda obedecer pai e mãe, manda honrar. Porque vai ter coisa que não é proibido, não é pecado, mas pela honra você não vai fazer. É por isso que o Senhor nos ensina a honrá-lo. É por isso que aqui nós falamos de honra.
Porque a honra não tem a ver com o que pode, o que não pode. Essa tem sido a pergunta de gerações de muita gente. Pastor, tal coisa pode, tal coisa não pode. Pastor, isso aqui é permitido. Pastor, isso aqui é proibido. Não, na honra você vai fazer como a mulher samaritana. Você pergunta para ele dizendo, Senhor, como o Senhor quer ser adorado? Como o Senhor quer ser louvado? Como o Senhor quer ser exaltado? E é Ele que vai falar ao seu coração como deve ser a sua adoração. É Ele que vai falar ao seu coração como deve ser o seu louvor. Então, quando você estiver num culto indisposto a adorar, pergunta a Ele, Senhor, isso que eu estou dando aqui é suficiente? Quando você estiver naquele culto dizendo, hoje eu vim por vir, mas eu não quero nem cantar, pergunta a Ele dizendo, Senhor, isso é suficiente? Quando você estiver naquele culto dizendo, sabe, hoje eu estou aqui por estar, mas eu não quero nem prestar atenção na palavra, pergunta para Ele. Porque quando Jesus encontrou uma mulher que tinha uma expectativa de um Messias diferente, como ninguém tinha tido até aquele momento, então Ele se revela dizendo, eu sou o Messias. E o meu Pai está procurando pessoas que o adorem assim. A mulher cananeia, eu gosto dela porque não é Jesus que faz uma revelação para ela, é ela que faz uma revelação para Jesus. Jesus diz, a comida é para os filhos, a mesa é para os filhos. Ela diz, Senhor, eu fico embaixo da mesa. Sabe por quê? Porque os filhos jogam comida fora quando o Senhor não está olhando. Sabe, Senhor, eu fico debaixo da mesa porque eu descobri que os filhos que o Senhor serve na mesa, eles desperdiçam metade da comida jogando por baixo da mesa quando o Senhor não está vendo. E ela diz, eu fico lá e eu como do que eles jogam fora. Jesus diz, nem em Israel eu encontrei tanta fé. Nem em Israel eu encontrei tanta fé. Que a gente não seja o que joga comida fora. Deixa eu orar pela sua vida, para a gente poder encerrar. Eu navegarei no oceano do Espírito.